Irmãos e irmãs, Jesus chama os seus 12 a segui-los. São Paulo, na sua carta aos Efésios, fala da grandeza do chamado de Deus derramado sobre cada um de nós. E o profeta Amós, talvez um dos mais agressivos dos profetas na sua maneira de pregar, fala que veio. Ele não se torna profeta porque ele era vocacionado ou porque o pai dele era profeta, mas sim porque Deus o chamou. É muito interessante nós refletirmos sobre esse grande mistério da vida humana que é chamada vocação. Para começar, vocação vem de vocare, voz, significa chamar alguém. Dizer que nós somos vocacionados significa dizer que nós somos chamados por Deus. Quando um jovem entra para o seminário, normalmente se diz, aquele moço é vocacionado, o que é mais ou menos certo. Trata-se de uma vocação específica, a vida sacerdotal. No entanto, todo ser humano é vocacionado. O matrimônio é uma vocação, o trabalho é uma vocação, e até mesmo a vida é uma vocação. Naqueles dias, quando Amós começa a anunciar a palavra, exigiram a conversão nas terras de Betel, que era onde ficava o santuário do rei, vai ao encontro dele um sacerdote chamado Amazias e começa xingando-o. Ele não chama ele de profeta, ele diz vidente, que é bem diferente. Vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar o pão e exercer a sua profecia. Então, na cabeça dele, Amós não era nem um profeta de Deus, ele era um adivinho daqueles que faz truque, adivinhação, cartomante, né? Para ganhar um dinheirinho. A resposta que ele dá: eu não sou um profeta, nem sou filho de profeta. Sou pastor do gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangi o rebanho. O Senhor me disse: vai profetizar para Israel, meu povo. É muito interessante pensarmos nisso. Por que Amós é profeta? Nem ele sabe. Ele só sabe que ele foi chamado. Isso é o que acontece com as coisas mais importantes da nossa vida, com as coisas essenciais. São aquelas perguntas para as quais a gente não tem uma resposta pronta. Um jovem vai fazer um encontro vocacional, chega o padre e pergunta: por que você quer ser padre? Eu quero ser padre porque quando eu era criança eu já brincava de missa, eu fui coroinha, eu gosto muito da figura do padre, meus pais são católicos, não sei o quê. Mas tem tanta gente que teve tudo isso e não quer ser padre, por que você quer? No fundo, a pessoa não sabe. É uma vocação, é um mistério. No casamento a mesma coisa. Chega para um casal, hoje tem casais celebrando bodas de rubi, né? Que maravilha. Chega para uma das noivas e pergunta assim: nossa, 45 anos de casamento, por que você casou com fulano e não com Beltrano? Não teria sido melhor? Não, de jeito nenhum. Mas por quê? O que esse tem que os outros não têm? Como que o casamento de vocês dura 45 anos? É um mistério. O amor é um mistério. A vocação é um mistério. Nós todos somos chamados. Quando Jesus chamou aqueles 12 primeiros e os enviou 2 a 2, ele não parou aí. Cada um de nós fomos batizados, ungidos no Espírito Santo. Recebemos o corpo de Cristo, escutamos a sua palavra, com o propósito de que nós possamos também voltar, sair da igreja como quem foi enviado de volta, como quem foi escolhido para uma missão. E isso não pode deixar dúvidas no nosso coração. Deus nos chama para coisas grandiosas. Carregamos esse tesouro em vasos de barro. Amós diz que ele não é profeta, nem nunca foi profeta. De repente Deus chamou ele. Outras passagens, por exemplo, o profeta Jeremias, que brigou com Deus, falou assim: Senhor,
Sua palavra só me valeu sofrimento, humilhação. Jurei, nunca mais quero falar no seu nome. Mas havia dentro de mim um fogo que ardia e que me dizia: eu não consigo mais contê-lo. Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. São Paulo dizia: ai de mim se eu não evangelizar. O evangelho para mim não é motivo de honra, mas é uma obrigação que se impôs a mim. Nós temos que pensar nessa maneira para distinguir as coisas que são mais importantes da nossa vida, aquilo que realmente constitui nosso plano vocacional. Para começar, todos nós somos chamados por Deus. Ninguém veio ao mundo a passeio, nem para sofrer. Deus nos chama e nos dá uma missão porque Ele nos quer felizes. A missão vai encontrar uma dimensão especial na vida da pessoa, principalmente através de 2 sacramentos. O sacramento do matrimônio, onde o homem e a mulher assumem o compromisso de manifestar ao mundo a fidelidade que é própria de Deus ao seu povo, tornando-se sinal visível da presença de Deus. E, acima de tudo, com o compromisso de gerarem novos filhos para Deus. Ou o sacramento da ordem, onde nós nos consagramos a Deus para seguir, através da proposta do celibato, do não casar-se, da obediência e do testemunho da palavra cristã, conduzir o povo de Deus de uma maneira mais efetiva. Ambas as vocações têm muitas coisas em comum. A primeira delas é que ninguém é vocacionado por você mesmo. Tive muitos colegas de seminário que falavam assim: olha, o principal para mim ser padre é a conquista, é a minha autogratificação, porque é algo que eu sonho desde cedo. Dificilmente conseguem ser padres. Quando conseguem, poucos anos de ministério estão abandonando, porque a vida doada a Deus não é uma vida para a autossatisfação, é uma vida para a satisfação dos outros. Quem não colocar os outros em primeiro lugar, vai se iludir muito e vai sofrer muito nesse caminho. E isso é muito semelhante ao que acontece também no matrimônio. Às vezes eu falo nas homilias, até para chocar um pouco os noivos: olha, fulano, se você está casando para ser feliz, não case, não faça essa besteira, porque você não vai conseguir. Você deve se casar não para ser feliz, mas para fazer a tua esposa feliz em primeiro lugar. Se você achar que você não é capaz de fazê-la feliz, não se case, não tem sentido nenhum. E a mesma coisa acontece com a esposa. Só se case se você tiver com um projeto de vida, com uma coisa muito importante no seu coração: fazer o seu marido feliz. Isso tudo vem de algo muito importante que Jesus pede para nós logo no começo. Ele não envia os discípulos sozinhos, ele os envia 2 a 2. Por quê? Porque a fé que não é partilhada, o amor que não é partilhado, torna-se inútil. Marido e mulher podem morar juntos, podem até ter um amor verdadeiro, mas se não olham com carinho, não se preocupam um com o outro, um não coloca o outro como principal da sua própria vida, o que vai acontecer com o tempo? Vai cada um caminhar para o seu lado. A vocação do amor acaba perdendo o sentido. E aí começa aquelas histórias assim: ah, não sei porque eu fui me casar. Se eu não tivesse me casado, hoje eu era imperador da China. Pois é, de repente, quem era carne da minha carne, sangue do meu sangue, começa a se tornar na minha cabeça o motivo por eu não ser feliz. Porque eu busquei minha felicidade de maneira egoísta, só para mim mesmo, não pensei no outro, ao invés de colocar no outro a razão da minha felicidade. Um padre que queira ser padre, porque acha bonito celebrar missa, os paramentos, principalmente se ele for palmeirense e tem que trabalhar de verde, né, a maior parte do ano,
é muito legal, tenho que admitir, mas nós temos que saber que a vida do padre deve ser vida de doação. O Papa Francisco falou que o pastor tem que ter o cheiro das ovelhas. E de fato, o padre também não é enviado sozinho. Ele faz parte de um clero onde ele é inserido, dos seus colegas padres, que ele deve apoiar e de quem ele deve receber apoio, do seu bispo, que deve zelar pela comunhão de todos, e sobretudo da sua comunidade, da sua paróquia, que deve motivar e dar desejo de trabalhar, de se doar, de servir cada vez mais. Ninguém é chamado só para si mesmo. Isso é muito importante. Por isso que Jesus faz hoje, chamando os seus discípulos e enviando 2 a 2, é um desafio muito grande que ele continua fazendo hoje, na família, na casa, na amizade, no mundo do trabalho. Recordem-se sempre disso. Em primeiro lugar, ninguém é feliz sozinho. É preciso partilhar. Ah, mas o padre é sozinho. O padre tem um voto de castidade, que significa que ele não pode se casar, nem namorar, nem nada disso. Mas ele não tem um voto de solidão. Ele tem um voto de viver a sua vida, todo o seu amor centrado no Cristo, que se revela também nas pessoas. As boas amizades, os colegas de sacerdócio, a minha família. Eu não caminho sozinho. O casal não pode caminhar sozinho, senão não é testemunho de fé. Ele diz: não levareis nada a não ser de um cajado. Tem um amigo meu, o Padre Fábio, que ele fez uma parte do caminho da fé, que chega lá até Aparecida. Ele falou como era interessante que você não consegue ser um cajado, tanto porque você precisa apoiar na subida, porque você cansa a perna e troca o cajado de mão. Ele fala assim: olha, vocês não vão conseguir sem um apoio meu. Apoiem-se, busquem ajuda. Enviou dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Nós vamos ser testemunhas de Deus num mundo que não compreende mais a família, que não compreende mais o amor entre o homem e mulher para gerar a vida, que não compreende mais a vida consagrada e a fé. Por isso nós precisamos ter esse poder para resistir às tentações. É Jesus nos lembrando, nem sempre vai ser fácil, mas Ele não nos deixa sozinhos. Pensem bem, vocês que vivem em família, né? 45 anos de casamento. Quantas vezes um não teve que perdoar o outro? Quantas vezes um não teve que deixar de fazer a própria vontade e ceder ao outro? Quantas vezes não tiveram que reconhecer que estavam enganados a respeito de alguma coisa? Faz parte. Tem que caminhar juntos. E tem que resistir a essas dificuldades que vão surgindo. Acreditar que Deus está com vocês. O perdão que é exigido para que a vida de casal seja saudável é uma coisa que transcende muito a capacidade do ser humano de perdoar. É possível porque Deus está lá e é nosso apoio. O poder para expulsar os espíritos maus. Quando nós pensamos em tudo que tem que ser partilhado e abrir mão, nós que muitas vezes fomos criados para sermos egoístas. Pensa um casal jovem quando chegam os primeiros filhos. Tudo que eles têm que deixar de lado, que eles podiam fazer até aqui, agora não vão fazer mais. O dinheiro que eles vão investir agora na educação dos filhos, que não vai ser mais para férias, para reformar a casa, etc. Até conseguir se estabilizar. Será que não é demais para o ser humano? É demais. Mas nós contamos com o auxílio e a graça de Deus que nos enviou. É graças a Ele que nós conseguimos. Quando nós pensamos nos desafios do dia a dia, da sociedade como está, da falta de respeito, eu tenho que viver o voto de castidade. Vocês têm um voto que casaram, né? Que é quase castidade, talvez tão difícil quanto, que se chama fidelidade. Porque ser fiel
em pensamentos, em palavras, em atos, na partilha da vida cotidiana, nos próprios sentimentos. É tão complexo quanto viver a castidade. É uma vida a dois. É possível porque Jesus vos envia com esse dom. Irmãos e irmãs, esses evangelhos de hoje nos lembram que nós somos chamados não para ser ninguém no mundo, mas para sermos alguém. Deus nos dá um sentido, nos dá um chamado, e nesse chamado Ele constrói a história do seu povo. Eu olho com tanta alegria as crianças que estão lá no projeto, que estão sentadas aqui nos bancos, junto dos catequistas, junto dos seus pais. Já pensaram se essas crianças não estivessem aqui? Como seria a nossa igreja? E daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, se os pais não trouxessem as crianças para a catequese, não transmitissem a fé, não mostrassem esse lugar sagrado a eles, o que é sobrar da nossa igreja? Essa é uma mentalidade que nós temos que ter no fundo do nosso coração. Todos nós somos vocacionados, todos nós somos importantes. Deus colocou na sua mão tesouros para você cuidar. Se você cuidar, ninguém vai cuidar por você. Por isso você é um filho de Deus tão importante, uma filha de Deus tão amada, que deve se nutrir da Eucaristia, deve se restabelecer na palavra de Deus, para que possa dar testemunho da verdade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.